Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Armênia e Azerbaijão acusam um ao outro de romper cessar-fogo. Justiça boliviana anula a ordem de prisão contra o ex-presidente Evo Morales. Inquéritos no STF podem ajudar a Justiça Eleitoral a combater milícias digitais, diz o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Trabalhadores e estudantes pressionam o líder de Belarus com greve nacional. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, diz que o governo vai prorrogar a presença das Forças Armadas na Amazônia Legal até abril do ano que vem. Presidente da Turquia pede a seus cidadãos que boicotem produtos da França. Eu sou Tarek Elakis e está no ar o Tarek Notícias. A Armênia e o Azerbaijão acusam um ao outro hoje de violar um cessar-fogo entre os dois países que disputam a região de Nagorno-Karabakh. A interrupção das agressões havia sido intermediada pelos Estados Unidos. O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse em um pronunciamento televisionado que quer resolver o conflito por meios políticos e militares. Ele exige que as forças armênias precisam concordar em deixar a região para que os confrontos parem. O primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan escreveu mais cedo em uma rede social que o seu país continua aderindo ao cessar-fogo. Os embates mais recentes em Nagorno-Karabakh, uma parte montanhosa do Azerbaijão, povoada e controlada por armênios étnicos, irromperam em 27 de setembro e são os piores no sul do Cáucaso desde os anos 1990. Centenas de pessoas já morreram e 2 tréguas mediadas pela Rússia não foram mantidas. Potências mundiais querem evitar uma guerra mais abrangente que possa atrair a Turquia, que expressou forte apoio ao Azerbaijão, e a Rússia, que tem um pacto de defesa com a Armênia. O conflito também tensionou as relações entre Ankara e os seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Um terceiro cessar-fogo desde o dia 10 de outubro foi acertado no domingo, depois de conversas separadas entre o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo e os ministros das Relações Exteriores da Armênia e do Azerbaijão em Washington. Bom, vamos à próxima notícia. A Justiça da Bolívia anulou a ordem de prisão contra o ex-presidente Evo Morales por supostos crimes de terrorismo uma semana depois de seu afiliado político Luiz Arce ser eleito presidente, informou hoje o juiz Jorge Quino. A ordem de detenção contra o ex-presidente exilado na Argentina foi suspensa porque seus direitos foram desrespeitados, basicamente o direito à defesa, porque o ex-presidente não foi devidamente convocado, disse o juiz Jorge Quino, presidente do Tribunal Departamental de Justiça de La Paz, na emissora Unitel. No dia 6 de julho do ano passado, a Procuradoria-Geral da Bolívia tinha acusado o ex-presidente Evo Morales de supostos crimes de terrorismo em seu financiamento e voltou a pedir sua prisão preventiva. Outra ordem de prisão por insurreição e terrorismo havia sido proferida em dezembro contra o ex-presidente após renunciar à presidência no dia 10 de novembro do ano passado, em meio a uma convulsão social e acusações de fraude eleitora. O ex-presidente indígena e seu partido, o Movimento ao Socialismo, repudiram todas as acusações e afirmaram que elas tinham motivações políticas. A Procuradoria havia aberto ainda outra ação contra o ex-presidente Evo Morales por suposta fraude nas eleições de outubro do ano passado, nas quais conquistou a reeleição para um 4º mandato, mas foram anuladas em seguida após denúncias de irregularidades. Não houve avanço sobre esse caso na Justiça. Além disso, a Procuradoria tinha tentado, no começo desse ano, conseguir com que a Interpol emitisse uma ordem de prisão internacional contra o ex-presidente Evo Morales, mas a entidade se negou por considerar que se tratavam de assuntos políticos e não criminosos. Evo Morales foi alvo de várias acusações do governo transitório de Jeanine Áñez ao longo da campanha para as eleições de 18 de outubro, vencidas por Luiz Arce, seu ex-ministro das Finanças e artífice do milagre econômico dos 14 anos de seu mandato. Em 4 de setembro, o governo boliviano contratou a Corte Penal Internacional em Haia para denunciar Evo Morales por supostos crimes contra a humanidade pelos bloqueios de rodovias em agosto. No entanto, esta ação pareceu ser meramente simbólica e em busca de ganhos eleitorais, porque um Estado pode pedir à CPI que examine se é procedente que intervenha em um caso determinado, mas a Corte só faz em um caso de fracasso do sistema penal nacional.
A Procuradoria Boliviana havia dito que investigaria os bloqueios, mas nunca informou sobre os avanços. Há um ano vivendo no exílio, Evo Morales definirá nos próximos dias se retornará ao país para a posse de Luiz Arce, prevista para o dia 8 de novembro. O ex-presidente de esquerda buscou refúgio primeiro no México e depois na Argentina após renunciar à presidência na Bolívia. Na última sexta-feira, o ex-presidente viajou de Buenos Aires, onde vive como exilado, para a Venezuela, com retorno marcado para domingo. Bom, vamos à próxima notícia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou hoje que as investigações da Polícia Federal e do próprio Supremo podem ajudar a Justiça Eleitoral a combater as chamadas milícias digitais nas eleições desse ano. Alexandre de Moraes é o relator do inquérito aberto em março do ano passado pelo então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, para investigar a disseminação de fake news e ataques a autoridades na internet. O ministro participou hoje de um painel com o tema Um Dia pela Democracia, organizado pela Associação Brasileira de Direito Constitucional. Segundo Alexandre de Moraes, o conhecimento acumulado nesse e em outros inquéritos vai facilitar para a Justiça Eleitoral se houver necessidade de identificar aqueles que, utilizando as redes, se aproveitaram de recursos não declarados e aqueles que se aproveitaram de mecanismos de milícias digitais para eleger seus representantes, disse o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O ministro afirmou também que o fato de que há mais de um ano essas investigações estarem sendo realizadas possibilitou uma expertise maior da fiscalização por parte também da Justiça Eleitoral. Alexandre de Moraes diz que, embora não seja possível impedir a prática de disseminação dessas informações falsas, é possível identificá-las posteriormente e evitar que o comportamento se perpetue. Ainda sobre o impacto desses grupos, Alexandre de Moraes afirmou que o sistema político eleitoral acabou permitindo que uma nova forma de atores invisíveis no cenário político, via agora nas redes sociais, passasse a ter tamanha influência, passasse a ter tamanho poder de divulgação, seja de discurso de ódio, seja de ataques ou seja de destruição. O inquérito das fake news foi aberto no ano passado, sem provocação da Procuradoria-Geral da República e do ministro Alexandre de Moraes. Foi designado relator pelo ministro do STF, Dias Toffoli, sem que houvesse sorteio. Em junho, o STF reafirmou a legalidade do inquérito por 10 votos a 1. No mês anterior, Alexandre de Moraes autorizou uma operação da Polícia Federal com prisões, buscas e apreensões contra empresários e blogueiros ligados ao presidente Jair Bolsonaro. Na época, Alexandre de Moraes disse que as provas apontavam uma real possibilidade de que uma associação criminosa tivesse sido formada para espalhar fake news. Bom, vamos à próxima notícia. Operários e estudantes e pensionistas da Belarus entraram em uma greve e foram às ruas hoje em uma tentativa de pressionar o líder Alexander Lukashenko a deixar o poder. Lukashenko ignorou um ultimato para entregar o poder até a meia-noite. Ele ainda desafiou seus oponentes a levarem adiante a ameaça de paralisar o país com greves, quase 3 meses depois que uma vitória eleitoral contestada desencadeou protestos em massa. A polícia usou a força para deter os manifestantes. Se mantidas, as greves podem iniciar uma nova fase da crise. Elas serão um teste para a oposição, que precisa mostrar que tem o apoio maciço de que precisa. Já houve greves em fábricas estatais, mas elas duraram pouco tempo. A mídia da Belarus relatou grupo de grevistas em muitas grandes estatais, mas a porta-voz do primeiro-ministro disse que todas as grandes empresas industriais estão trabalhando normalmente. Lojas, cafés e restaurantes foram fechados no centro de Minsk. Centenas de universitários foram às ruas da capital para bater palmas e gritar contra o governo, enquanto motoristas de carros que passavam tocando as buzinas em apoio. Uma multidão de 2 a 3 mil pessoas marchou por uma rua importante, acenando com bandeiras vermelhas e brancas e cartazes de protesto. Em outras partes de Minsk, policiais com máscaras e vestidos de preto saíram de vans detendo pessoas e arrastando-as. Bom, vamos à próxima notícia. O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, afirmou hoje que o governo federal vai prorrogar até abril do ano que vem a presença das Forças Armadas na Amazônia Legal. Hamilton Mourão preside o Conselho Nacional da Amazônia. O decreto de garantia da lei e da ordem, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, previa que a operação acabaria em julho desse ano, mas a Operação Verde Brasil foi prorrogada e o prazo atual de vigência é até o dia 6 de novembro.
o governo decidiu enviar militares para a região com o objetivo de fazer ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais. A operação é direcionada ao combate ao desmatamento ilegal e a focos de incêndio. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, a prorrogação será acertada com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Hamilton Mourão disse ainda que foram alocados 400 milhões de reais para a operação e que ainda há 180 milhões de reais. Na semana passada, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, interrompeu a atuação das brigadas de combate a incêndios florestais justamente por falta de recursos. Depois, com o desbloqueio de recursos por parte do governo federal, o órgão retomou as atividades. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE, as queimadas na Amazônia esse ano já ultrapassaram o total registrado de janeiro até dezembro do ano passado. Ao todo, segundo o INPE, foram detectados pelos satélites 89.604 focos de calor até agora. No ano passado, foram detectados 89.176. Ainda de acordo com o INPE, a Amazônia Legal registrou 964 km² de áreas sob alerta de desmatamento em setembro desse ano. O número é o segundo maior em 5 dias. Os alertas foram feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, que produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares, tanto para áreas totalmente desmatadas como para aquelas em processo de degradação florestal. E na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que convidará diplomatas estrangeiros para visitar a floresta amazônica. Segundo o presidente, eles não verão nada queimado ou sequer um hectare de selva devastada. Dados do próprio governo federal, no entanto, mostram que a rota passa por municípios que somam 20.500 hectares desmatados. Bom, vamos à próxima notícia. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, pediu um boicote a produtos franceses hoje. Ele ainda disse que seu homólogo com o presidente francês Emmanuel Macron tem uma pauta anti-islâmica e pediu à União Europeia que intervenha. Recep Erdogan já havia dito no sábado passado que Macron tem um problema com muçulmanos e que precisava de exames para a sua saúde mental. O governo francês então chamou de volta seu embaixador da Turquia. A França é o 10º maior fornecedor de produtos importados na Turquia. Entre os bens franceses que são adquiridos pelos turcos, os carros são os que geram a maior receita. A França é o 7º maior destino de produtos turcos. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que pretendia combater o separatismo islâmico, dizendo que se trata de uma ameaça em algumas comunidades na França. Recentemente, um professor francês que exibiu caricaturas do profeta Maomé em sala de aula foi decapitado por um militante muçulmano de 18 anos. França e Turquia são parte da aliança militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. No entanto, os dois países tiveram discordâncias geopolíticas nos últimos anos em relação à Síria, à Líbia, à jurisdição marítima no Mar Mediterrâneo e também ao conflito em Nagorno-Karabakh. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui desta segunda-feira. Se você quiser rever nossos vídeos desde a primeira edição do nosso jornal, tá lá no nosso canal, corre lá. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram. Tenham todos uma boa noite, uma ótima segunda-feira pra você e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!